Boa noite para todo mundo que está entrando, que está chegando para assistir a nossa live de hoje, que vai ser sobre um tema que eu acho que é de interesse de muita gente. Então, você que tem filho, você que estuda, você que sofreu para se adaptar nesse momento de pandemia com o ensino remoto, a gente vai conversar sobre isso hoje. Boa noite, Bela. Obrigada pelo elogio. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Maria Helena. Já vou te chamar aqui para a gente começar nosso respeito do ensino remoto. Já enviei o convite, só aguardando a Maria Helena entrar. Oi, Maria Helena, boa Olá, noite. Mona Lisa, boa noite, tudo bem? Joia, seja bem-vinda ao meu espaço mídia, você e todo mundo que está nos assistindo. Hoje a gente vai conversar sobre ensino remoto, as dificuldades enfrentadas, né? Para quem não conhece a Maria Helena, ela é educadora, formada em matemática e franqueada do Kumon. Então, ela deve entender bastante desse assunto, né? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, aproveita para enviar a sua pergunta durante a live. A gente vai anotando aqui e no finalzinho, se der tempo, a Maria Helena responde. Se não der, eu encaminho para ela, como já fiz com outros entrevistados, e a gente repassa para vocês. Podem enviar no chat, podem enviar pelo direct também, como vocês preferirem. Ou se você assistiu essa live depois, pode enviar nos comentários também, tá certo? Então, antes de fazer a primeira pergunta, né, vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu, né? Porque no ano passado, a suspensão das aulas presenciais foi uma das principais medidas para conter o avanço do Covid, né, em todo o mundo, não foi só no Brasil. E segundo um relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram... Caiu! Caiu, mas já Mas, está aqui de volta. mas já está de volta. Pois é, segundo o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 países, um total equivalente a mais de 90% de todos os estudantes do planeta, muita gente. E essa mudança abrupta do sistema de ensino, do presencial para o remoto, e que foi quase sem nenhum planejamento a propósito, né? Trouxe inúmeros desafios para os gestores, professores, pais e alunos e acentuou as diferenças entre as escolas públicas e as escolas privadas, né? Então, para começar, eu gostaria de te perguntar, Maria Helena, quais foram as principais dificuldades que foram relatadas por pais, professores e até pelos alunos sobre o ensino remoto? Boa noite a todos, é uma honra, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E sobre o tema, o que acontece? A gente foi pego, né, todo mundo de surpresa, porque foi uma pandemia que, por mais que a gente via o noticiário e acompanhava, né, que estava se espalhando pelo mundo todo, a velocidade com que isso tudo, né, aconteceu não deu tempo para se ter um preparo. E eu acho que isso acentuou, né, exatamente a nossa fragilidade, né, na educação, nas tecnologias. E a maior dificuldade que eu vi, assim, né, os pais relatando para a gente, foi na questão de que o espaço físico, que antes era apenas o lar, né, onde a criança ia, Uhum. tinha algumas responsabilidades, porém, não era o espaço onde tudo acontecia, né? Passou a ser o espaço de estudo, passou a ser o espaço de lazer, passou a ser o espaço, né, e coletivo, né? Porque a partir também, né, os pais tiveram que trabalhar. E com isso tudo, assim, eu sei que eu de certa forma tenho o privilégio, né, de estar numa área de atuação onde o poder aquisitivo da sociedade favorecia que cada filho tivesse um notebook, um tablet, um computador. Essa não é a realidade do nosso país, né? Felizmente. E essa, assim, era muito triste ver alguns pais relatando, assim, em outras situações e não do comum, tá? Que Uhum. tinha que escolher qual filho que ia assistir a aula,
né? Porque só tinha um celular, só tinha um computador, né? Então, assim, às vezes a gente pensa só na questão da internet, mas ela não foi exclusivamente o único fator, né? Então, às vezes, o acesso mesmo. E tinham pessoas que tinham aparelhos muito básicos e que não tinham, né, condições de ter alguma tecnologia melhor para que tivesse aquele acesso, né? Sem contar as inúmeras famílias também que nem acesso a isso tinham. E, né, eu faço alguns trabalhos voluntários no Itapuã, em algumas outras regiões aqui, né? E por muitos e muitos meses, né, as crianças ficaram sem nenhum acesso. E aí veio uma tentativa do governo de, através da televisão, né, de um canal específico aí, ter uma aula que às vezes era uma aula semanal de 30 minutos, mas que de fato não oferecia o conteúdo ou a estrutura necessária para que a criança aprendesse, né? Então, por parte das famílias foi isso. E dos professores, a questão mesmo do despreparo, né? A gente não estava acostumado, por mais que a gente sabe né, que é uma tendência mesmo, a tecnologia está aí para trabalhar também a nosso favor, porém, a gente não estava preparado e equipado para isso. E eu digo, não é, aí no caso dos professores, dos profissionais da área de educação, não tanto só pela internet, né, porque também tem professores que tiveram dificuldades quanto a isso, mas principalmente de ter uma estrutura de material, né, que favorecesse essa aplicação, que favorecesse esse atendimento, né, em prol da criança. Então, foram bastantes os desafios. Sim, tanto que muitos correram para aquele Google Classroom, né, inicialmente, né, a maioria, eu diria, né, foi para lá como plataforma, né, para fazer as aulas. Depois foram se adaptando, cada um construindo a sua, né, realmente pegou todo mundo de surpresa. E me diz Foram uma poucas coisa, as por que escolas que já tinham uma plataforma, desculpa. Exatamente. Por que tantos alunos apresentaram problemas para se adaptar, além da questão da falta do aparelho, do problema da conectividade com a internet, né? Muitos alunos se queixam da falta da aula presencial, que eles falam que não conseguem entender o conteúdo na aula online, né? A que você atribui isso? Eu acredito muito na questão do trabalho gerando na criança o aprendizado de forma mais autônoma, né? Até por isso, o motivo de eu ter escolhido trabalhar no Kumon, né? Quando eu adquiri a franquia, foi, né, há 17 anos já, foi exatamente por isso, por eu poder trabalhar com a matemática, com o português e com o inglês, de forma a olhar individualmente para cada necessidade, para cada criança e desenvolver nela essa autonomia. E a gente pode fazer isso de forma coletiva, com pequenas ações, né, e desenvolvendo isso na criança. Mas precisa primeiro ter boa vontade, uma estrutura bem desenvolvida, né? E o que aconteceu no Kumon, né? Nós não tivemos essa dificuldade, porque a gente atende crianças até desde 3 anos de idade e a gente trabalha com a criança autonomia. Então, assim, é claro que tivemos algumas dificuldades, porque a criança não estava acostumada a ouvir numa tela, né? A olhar, a não ter o contato. E quanto menor a criança, mais ela tem essa necessidade do afeto, do toque, né? Da presença. E a gente teve que contar muito com os pais quanto a isso. Mas na escola como um todo, né, eu vejo isso, as crianças, elas não estavam direcionadas e não estavam acostumadas a ter essa autonomia. E aí esse papel teve que, de certa forma, né, as escolas precisaram do apoio dos pais, que também não estavam preparados. E eu imagino, né, porque imagina você, pai, tendo que também se adaptar a uma estrutura de trabalho, né, onde você tinha que cumprir com obrigações e ainda assim ter que dar o apoio ao filho, porque o filho não estava acostumado, né, a lidar com uma plataforma. E eu senti muito isso, principalmente das crianças menores, né, que os pais relatavam muito isso, que
Nossa, graças a Deus eu tenho um Kumon. Eu sei que acaba que eu estou fazendo propaganda do Kumon, gente, mas é no Não, sentido de que foi tranquilo. real, sabe? Foi real. Eu fiquei muito satisfeita. Se teve uma coisa que essa pandemia me trouxe, sabe, foi a certeza assim, caramba, que bom que eu estou no caminho certo, que bom que existe uma possibilidade de eu ajudar os pais nesse momento, né, de dificuldade mesmo, porque eles não têm didática, eles não têm condições, né? E num primeiro momento, as escolas, por não estarem preparadas, o volume de conteúdo também demorou um pouco a ser adaptado. Então, teve situações em que o conteúdo era muito pouco, e teve situações que, para Uhum, tentar um equilíbrio, se jogou muito conteúdo, né? E a verdade. criança não tem a velocidade que nós temos, né? Até nós precisamos ser resilientes e temos um tempo de aprendizado. A criança mais ainda, né? Ela está fortalecendo, está desenvolvendo o cognitivo dela. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de entender isso, né? E que ela entenda, que ela aprenda na mesma velocidade. Então, os pais tiveram essa dificuldade, porque eles queriam que elas, né, precisavam acompanhar, né? Não tinham o tempo disponível necessário para que ela pudesse aprender e desenvolver essa dinâmica, né? E as escolas, por outro lado, não tinha como dar todo o suporte que numa sala de aula a gente dá. Certeza. E você acha que essas dificuldades trarão consequências no futuro acadêmico desses alunos? Sim, a gente já percebe uma grande diferença aí no aprendizado, sabe? Elas estão na superficialidade, sabe? Assim, os conteúdos estão sendo passados, mas não estão sendo apreendidos, sabe? O conhecimento não está sendo adquirido. Já era algo preocupante para mim antes da pandemia, né? Porque muitas das vezes, por conta de um programa curricular, né, as crianças tinham que ver de uma forma mais acelerada, sem a quantidade de exercitamento que eu acredito ser suficiente para que haja, de fato, uma assimilação, uma associação de conteúdo, né? E com a pandemia, com essa nova estrutura, isso se agravou ainda mais. Então, é triste, sabe? Você chegar e receber alunos aí que estão, né, em anos um pouquinho mais avançados, mas que não aprenderam basicamente nada. O Kumon, ele não é aula de reforço, né? Nós trabalhamos com uma estrutura de desenvolver as habilidades nos alunos, né? Mas eu vi situações de crianças no terceiro ano que não estavam alfabetizadas, sabe? Que não conseguiam e que a gente precisou trabalhar, sabe? Com bastante afinco, com bastante dedicação ali, respeitando também o ritmo do aluno para que ele fosse capaz, né, de se desenvolvendo. E foi o público de maior procura para a gente no ano passado, né? A unidade cresceu 2 vezes mais nesse período, principalmente com o que a gente chama de crianças pré-escolares, né? Que é ali de 5, 6 e até os 7 anos, por conta do problema principal da alfabetização. Mas, amiga, vai além disso, sabe? Eu vou dizer para você, ano passado, como teve esse aumento, eu tive que procurar profissionais para trabalhar. E foi muito, e inclusive esse ano também, né? Foi Uhum. muito difícil conseguir, porque, na verdade, eu estava procurando estagiários, e eu geralmente utilizo estagiários de matemática da UNB, e o fato desse ano passado e esse, eles estarem fazendo cálculo 1, 2, pela internet, não houve aprendizado nenhum, sabe? Eu optei, tipo assim, por pegar o que melhorzinho ali estava e eu desenvolver, né? E eu tive que, de fato, me tornar professora, né? Assim, apesar de eu ser formada em matemática hoje em dia, eu não consigo mais atuar, né? Dando o ensinamento específico, mas eu tive que fazer isso com as 2 estagiárias que eu optei por contratar. Eu passei a dar o curso para elas, né, para que elas realmente desenvolvessem, entendessem a matemática. Então, eu estou vendo que isso, né, está se arrastando. E mais triste ainda, desculpa falar, mas é porque eu fico assim, eu quero um alerta aí para os pedagogos, né? Foram alguns
que estavam, estudantes que estavam concluindo a pedagogia, que eu fiz a entrevista, que falaram assim, mas eu optei pela pedagogia porque não tem matemática. Eu falei assim, gente, mas como que não tem matemática? Como que não? É a base Tem! da criança, né? Eu entendo primeiro ao quinto ano a base e a estrutura para uma matemática e um português bem desenvolvido. Se essa base não tiver bem estruturada, a gente não dá conta de desenvolver o restante, porque eu considero a matemática do sexto ano em diante uma aplicação de uma base bem construída, né? Então, se eu não uso a aritmética para essa construção, o restante fica bastante complicado. Sim, então quem vai fazer pedagogia é bom repensar os seus conceitos, né? Verdade. Agora, você falou sobre problemas e, é claro, tanto na alfabetização, quanto os alunos que já estão mais adiantados, muitos já se preparando para um vestibular, para o Enem, para o PAS. E claro que cada um, no seu nível, vai enfrentar uma dificuldade com essa adaptação, né, para esse ensino remoto. Mas quem você acha, não vou dizer tem conserto, né? Porque não é bem isso, mas quem você acha que ficou mais prejudicado nessa história? O pessoal que está lá na base, no comecinho, ou o pessoal que já está de saída, naquela ansiedade do vestibular, que a gente sabe como é que é, né? É muita pressão já por serem muito jovens, terem que escolher uma profissão, enfim, que eles nem sabem se é aquilo que eles querem mesmo para o resto da vida. Vão fazer uma prova que é difícil, que é concorrida, são poucas vagas, quer dizer, é muita coisa na cabeça de um adolescente, né? O que você acha que saiu mais prejudicado, digamos assim, nessa balança? Os dois extremos estão bem prejudicados, né? Mas eu volto a repetir, eu acredito muito na questão da base, sabe? Se eu direciono cada criança, cada aluno, né? Se eu trabalho bem essa base, com autonomia, a gente vai dando uma estruturação melhor para, né, para os jovens. Porque o que acontece? Eu acho que a pior coisa para mim é ver uma criança pequena sem autoestima, considerando que é burra, que não é capaz, porque isso cria traumas para ela levar para uma vida inteira. O jovem teve dificuldades, mas ele pelo menos já tem uma certa maturidade, uma certa vivência escolar para facilitar a compreensão do momento, né? E a criança não. Então eu digo para você, porque para mim foi triste ouvir de uma criança uma vez com 9 anos, que ela aceitava ser lixeiro porque ela sabia que era burra. E que era a única coisa que ela ia poder fazer na vida. Então, isso é uma autoestima destruída, entende? E que requer... porque aí a dificuldade do aprendizado se torna maior. Por que se torna maior? Porque se eu não acredito em mim mesma, nenhum estímulo externo que eu receba vai ser suficiente para me fazer, para eu ter capacidade de me desenvolver. Né? Então, se aqui dentro não tá bom, se aqui não tá legal, e aí eu digo emocionalmente, o restante do trabalho fica muito mais complexo, né? Então, é nesse sentido que eu penso na questão da construção da base, porque não é só o aprendizado do conteúdo, sabe? Mas de toda essa formação do indivíduo, porque a criança é um ser completo, né? E muitas das vezes, e aí é onde eu também me preocupo, e eu sempre falo com os pais, que a gente já vive mesmo numa sociedade, numa vidinha muito corrida. E às vezes quando a gente grita, quando a gente acelera a criança, sabe? Porque a gente tem as nossas expectativas, porque a gente tem a nossa vida corrida e elas estão tendo que acompanhar isso, mas elas não têm maturidade, elas não têm vivência ainda o suficiente. Eu estou ali promovendo ansiedade, eu estou promovendo ali frustração, falta de, sabe, de identidade, né? Porque às vezes a gente cobra e cada vez cobra mais da criança porque a gente está com o olhar da nossa vivência e esquece às vezes de baixar esse nível, né? Então, eu sempre converso com os pais sobre isso. A gente sabe, porque tem muitos pais que falam assim para mim: nossa, mas ele demora muito para comer, ele demora muito para não sei o quê, ele demora muito para fazer uma coisa, mas é o processo da criança, sabe? Então, assim, a gente é que está o tempo todo acelerando elas,
né? Então, esse cuidado, porque a gente tem que buscar, de alguma forma, também se adaptar às necessidades delas. Mas o que a gente vê é o tempo todo essa busca de que elas se adaptem às nossas exigências, às nossas expectativas, às nossas determinações, né? E como que vai ser todo esse caminhar? Isso me preocupa. Com certeza, né? Até porque é como se fossem mini adultos, né? Tem criança que tem uma agenda que eu não tenho. E eu sou adulta cheia de compromissos profissionais. Então eu olho assim, é um absurdo, né? E em relação a esse relato que você fez da criança, primeiro que ele nem deveria ver ser gari ou lixeiro como um demérito, né? Porque não é. Não, É uma profissão sim. muito importante. E a questão é quem que já colocou essa ideia na cabeça dele também, né? Esse não é o tipo de raciocínio que uma criança simplesmente faz, assim, do nada, né? Já pode ser uma ideia que muitas vezes já foi incutida por alguém, que falou, olha aí, se você não estudar, você não vai ter um emprego bom, você vai ter um emprego X, um emprego Y, né? Então, assim, é bem complicado, né? Os pais já incutem um pouco nas crianças essa ideia da competição desde muito pequenos, né? Uhum. Então, eu queria saber de Sim. você o que os Mas só pais deixa podem eu falar fazer. um pouquinho, só completar uma coisa, desculpa, rapidinho. Quando Não, eu falei tranquilo. dessa situação, não foi realmente nenhum demérito e nem valor em relação à Sim, profissão, mas assim, é realmente assim, a questão mais voltada para a autoestima da criança, sabe? Que assim, porque sim, na ocasião, né, eu não sei como é que é hoje, mas há algum tempo atrás, eu sabia que para você ser lixeiro, você tem que passar em concurso também, tem sim. critérios, né? E a gente sabe que tem pessoas inteligentes que estão lá. A gente vê na televisão alguns casos, né? Que nos são exemplo, mas foi mais na questão mesmo da autoestima, sabe? De tipo assim, beleza, você querer ser lixeiro como uma opção de vida, mas não como, sabe, nessa visão deturpada e pejorativa, né? Nesse sentido mesmo. Exatamente. Não, com certeza. Né? Eu só falei até para esclarecer isso, que em momento algum foi um juízo de valor da sua parte, até porque é uma profissão muito nobre, né? Que realmente Tá. acaba sendo usado como um exemplo de algo menor, muitas vezes, pelas pessoas para Mas fazerem comparação. mas é uma coisa muito assim, eu amo o nosso país, amo muito o Brasil mesmo, sabe? Mas eu já tive a oportunidade de ir em vários países, né? E a gente vê Uhum. o valor que todas as profissões têm em muitos países, né? Essa questão Sim. do status né, de ter algumas profissões assim que são denegridas, mas eu gosto muito. E a franquia que eu trabalho é uma franquia japonesa, né? Então, assim, a Uhum. gente entende que as profissões elas se complementam. Se não tivesse o lixeiro, o gari, que as nossas ruas estariam sujas, né? Como é que estaria a nossa Sim. cidade? E assim todas as demais, né? Então, eu realmente não pensei no juízo de valor nesse sentido, por conta Eu disso, por sei. ver e adorar mesmo fora do país, sabe? Esse respeito que tem por todas as profissões e o entendimento de que a gente se complementa mesmo, né? Eu acredito, como diz na Sim. Bíblia, nós somos membros uns dos outros, né? Então, se a gente não se complementar, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Com certeza. E a própria profissão de professor, infelizmente, não é valorizada no nosso país como deveria, em todos os aspectos. No reconhecimento dos pais, eu li muito em jornal pais cobrando a volta dos professores da escola pública, comparando com os professores da escola particular, né? Sendo que o professor da escola particular, ele não tem essa de você quer voltar da aula ou você não quer voltar da aula, você quer voltar depois da vacina ou antes da vacina, é assim, você vai voltar, você não quer voltar, beleza, tchau e benção, arruma outro professor, coloca no seu lugar, né? Quer dizer, o professor da escola pública não quis voltar por estar em risco e só queria o direito de vacinar e estavam trabalhando muito mais, porque, como você mesma falou, as escolas não estavam preparadas. Então, todo mundo teve que começar a desenvolver uma metodologia, produzir material. O professor de matemática, por exemplo, você não dá aula só para o sétimo ano, por exemplo, né? É para o sétimo, para o primeiro, para o segundo. Então, assim, cada um é uma aula, cada um é um planejamento, cada um é uma atividade.
Então, quer dizer, trabalharam e trabalharam muito durante essa pandemia, incansáveis, e muitas vezes não são valorizados, são criticados e não são reconhecidos nem mesmo na hora de receber o pagamento, porque é uma profissão com um pagamento muito E baixo. assim, eu vou te falar, porque assim, aumentou os custos, né? Não aumentou o salário do professor, aumentaram os custos. A internet passou a ser do bolso dele, né? Às vezes ter que Sim, fazer ali várias coisas que não eram antes, né? Função dele e sim. nem ter esses gastos, porque aumenta a conta de luz, aumenta uma série de coisas. E ainda assim eles buscaram se reinventar, né? Eu espero um dia, aqui no Brasil, o professor ter o respeito que tem lá no Japão, sabe? Sim, É eu muito também. lindo. Eu nunca fui no Japão, mas eu tenho alunos, né, que são japoneses mesmos. Assim, eu recebo vários alunos de várias embaixadas, enfim. Mas às vezes, assim, eu estou no shopping ou eu estou numa padaria. Se eles passam e me Uhum. vê, eles me reverenciam. No início eu ficava sem graça, sabe? Mas assim, é tamanho o respeito que eles têm pela figura do professor, igual ao que eles têm com o imperador, sabe? Assim, a gente fica, não é costume nosso, então no início a gente fica mesmo constrangido, sabe? Mas para eles é uma Uhum. honra estar ali reverenciando. E isso mexe também com o nosso ego, né? Mas realmente eu Sim. acho que o professor ele precisa ser valorizado não só no salário, mas no seu papel como educador, como, né, Sim, gestor de um porque país, porque eu acho que, né, ele é um dos principais sim, gestores de um país. sem dúvida, não existe advogado sem professor, não existe médico sem professor, não existe dentista, não existe jornalista, não existe ninguém sem professor. Todo mundo passou, e muita gente até minimiza, ele só vai para a escola pintar. Quando ele está pintando, ele está desenvolvendo a coordenação motora fina, né? Ele está desenvolvendo habilidades que ele vai usar lá na frente em alguma profissão que ele vai escolher, né? Então não é, foi pintar um solzinho, foi cortar uma não sei o quê, fazer uma bolinha de papel. Tem gente que fala com desdém disso, né? E não é uma fase importantíssima, né, na formação do aluno, né? A Então gente se esquece disso, mas sabe o que eu faço às vezes com os pais? Eu falo assim: você é destro? Pega a tesoura com a mão esquerda e é tenta. horrível, não Tenta corta, gente. escrever com a mão esquerda, sabe? É porque a gente está tão no automático, né? Aquilo já se Sim, tornou um hábito que a gente não precisa pensar para executar. Que a gente esquece dessa dificuldade até você tornar isso um hábito, até isso ser automatizado na sua rotina. Então, né? É com importante mesmo ter essa certeza. percepção. Não, com certeza. Muita gente comentando aqui, Janaína, é muito importante trabalhar a autoestima da criança, ainda mais nesse mundo corrido de tantas cobranças, a fim de que elas estejam seguras. Com certeza, gente, porque senão, né, que filhos vamos criar, né? Exatamente, o professor faz parte de todas as profissões, parabéns. Gente, é exatamente isso. Temos que valorizar mais essa, essa, essa profissão, né? Online e na pele, a verdadeira importância do professor. Sim, gente, com certeza é uma das, eu acho que é uma das profissões mais importantes, porque é uma semente, né? Vai germinar e dar frutos e em todas as áreas do nosso país, né? Sem educação, a gente não sai do lugar. Agora, voltando para a nossa pauta, se deixar eu e a Maria Helena, a gente fica tricotando a noite inteira, gente. É Mas só só uma horinha de agradecer aí a live. participação, viu? Que eu tenho vários amigos Lógico. aqui do Kumon participando, pais de aluno, né? Obrigada. Família, obrigada. Família é sempre Todo importante aqui pra mundo. gente. A minha assiste, eu sempre digo, nem que seja minha mãe, ela assiste todas as minhas lives. Minha maior fã. Gostoso. É muito bom a Graças a gente ter o Deus. apoio aí. E eu sou a Vamos maior lá. fã da minha mãe também, que a gente tem que aproveitar também para puxar a sardinha, né? Que bom, que bom. Aproveita mesmo. A Débora, ela é professora, olha aí, tá vendo? Daí a minha admiração. Eu aprendi Que de legal. pequena a observar com carinho essa profissão e a valorizar bastante. Porque não Que é mole, bacana. não, gente. Em escola pública é pior. Mas voltando para a pauta, diante de todas essas dificuldades que a gente conversou, que a gente viu aqui,
O que você acha que os pais e os professores podem fazer nesse momento para ajudar esses filhos a superarem essas questões, né? Como manter esse aluno motivado e criativo e sedento de conhecimento e estudioso e prestando atenção na aula. Muitos acham maçante essa aula pelo vídeo, né? Olha, amiga, eu vou começar pela questão da postura mesmo, sabe? Assim, eu digo que como que eu vou colocar no meu cérebro que eu estou pronta para estudar, se eu estou na cama, deitado, né? Coloco ali, ou eu estou ao mesmo tempo com a tela do telefone, do computador e estou com o meu telefone num joguinho. Então, assim, eu estou dizendo isso, eu sei que, né, principalmente algumas sociedades não têm todo esse acesso, mas falando, né, daqueles que têm essa possibilidade, se eu não preciso de muito, mas se eu posso ter uma mesa, sabe, uma cadeira, né, ali, o material acessível, né, um ambiente bem iluminado, né, com o espaço mais silencioso possível, né, para trabalhar o foco e a concentração, esse eu acho que é o primeiro passo, sabe? Porque hoje eu vejo muitos relatos disso, dos pais falando, eu peguei meu filho, ele estava jogando ao invés de estar ali. Então, assim, tira de repente, não há necessidade daquele momento ele estar com o celular, né? Não há necessidade dele ter distrações já mais excessivas, porque já é um desafio para ele estar falando com uma tela de celular, né? Uma tela de computador. Então, né, a gente precisa ter um pouco dessa atenção também. Mas, e aí, para o campo mesmo do aprendizado, toda criança precisa se sentir desafiada. E esse desafio, ele precisa ser aquela história de uma meta smart, né? Quando a gente está falando de profissão. Mas você precisa dar uma meta que seja alcançável pela criança, né? Eu costumo falar para os pais que, assim, quando o aluno ele sai do ponto de entendimento dele, né? Porque é muito fácil a gente virar para uma criança e dizer assim, essa criança é burra, ela tem determinada dificuldade, eu não sei o que e tal. Mas, na verdade, ele está fora do ponto de estudo dele. E o que acontece? Imagina você se esforçando todo dia para alcançar um objetivo e você se vê frustrado com aquilo. É uma proteção até do nosso cérebro você ir buscar um outro refúgio, porque aquilo está te causando dor, né? Então, a gente ter essa atenção ao aluno, né, ao ponto que está. Eu sei que para os professores estão desafiantes ter turmas grandes dentro de uma sala virtual e acompanhar todos com tantos barulhos, tantas demandas, né? Mas ele, na medida do possível, ele olhar, né, para essas demandas e ter pequenas reuniões com os pais e tudo, porque eu costumo, né, lá no Kumon a gente costuma fazer isso, assim, olha, paizinho, é importante que antes da aula o aluno já esteja com o materialzinho dele pronto ali, né, vamos tentar ver o que tem de distração para poder tirar, né, e a gente busca ter um período da aula para observar que tipo de erros o aluno está tendo, para a gente poder tentar buscar um entendimento de como que ele está nesse ponto ideal de estudo dele, né? Então, são isso, assim, a gente precisa de pequenas metas, de olhar para como ele está, entendeu? E ter um olhar amoroso, sabe? E não de tanta cobrança. A criança, ela responde tão mais quando ela é elogiada, e às vezes são coisas tão simples, sabe? O olhar brilha, né? O encantamento acontece ali, a confiança, a vontade de mostrar de novo que dá conta, sabe? Então, eu acho que são pequenas coisas, não são muito. Eu sei que o pai e a mãe não sabem ensinar o conteúdo, mas a criança não está precisando disso. Ela está precisando desse amor, desse olhar carinhoso, desse observar ela. Né? Até mesmo porque a tela de um computador, de um celular é muito fria, né? Então, esse apoio por parte das famílias precisa ser intensificado. Eu sei dos desafios que todos nós, né, enfrentamos, porque não é só educar a criança, temos que trabalhar, temos uma série de coisas, mas é possível, sim, você ter, né, um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de paciência pelo desenvolvimento do seu filho.
Inclusive veio uma pergunta aqui que tem a ver com isso que a gente está falando. Olha, você acha que depois que os pais foram praticamente obrigados a assumir a alfabetização dos filhos, eles passaram a ver o trabalho do alfabetizador com outros olhos? Com certeza. Né? O valor do professor, eu sei que tiveram pais sempre cobrando resultado, 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 mas eles olharam com mais empatia para o nosso trabalho, porque viram que não é um processo fácil, né? Então a gente tem que dar o tempo da criança, dar os estímulos certos, observar. Então eles puderam ver que não é um processo tão tranquilo assim e ficaram um pouco menos exigentes também na resposta. Porque eu costumo dizer para os pais que a criança é uma poupancinha, né? Então, imagina, eu quero tirar R$ 1.000 da minha poupança, mas eu tenho condições de tirar R$ 1.000 da minha poupança se eu não depositar nada? E ainda assim, eu tenho que esperar ela render. Então, é a mesma coisa com a criança. Ela precisa do estímulo, ela precisa que eu espere que esse estímulo faça sentido, porque ela responde, ela sempre responde. Só que leva um tempinho, e cada criança tem esse tempo diferente. Por isso eu falei da amorosidade, né? E eu fico muito satisfeita. Os pais estão realmente mais tranquilos conosco, né? E a gente está num momento em que a gente tem crianças que estão presencial, crianças que estão num híbrido, que vão um dia e outros ficam em casa, e crianças que estão 100% online. E é claro que elas não vão ficar todas, né, com a mesma base, com o mesmo nível. Se já não ficam por conta das diferenças individuais numa classe, né, cada uma num sistema, realmente vai ser complexo isso, né? Quando Sim, com voltar um certeza. presencial, você vai ter, quando voltar o presencial para valer, você vai ter alunos que estão na mesma classe, mas com níveis bem Já aconteceu isso diferentes. nesse primeiro momento, né, de retorno, onde a gente teve um número maior de alunos, né? Então a gente percebe Uhum. que eles estão em níveis diferentes, né? Até mesmo porque a disciplina faz diferença também, sabe? Então, quando houve uma possibilidade maior por parte das famílias de organização no estudo da criança, isso favoreceu um pouco mais o desenvolvimento de alguns. Nem todos os pais puderam fazer isso, não, nem sempre também, porque não quiseram, né? É como eu falei assim, tinha um pai que falou assim para mim, olha, eu tenho que ficar manhã e tarde acompanhando as minhas filhas, e aí eu estou trabalhando de 11 horas da noite até 5 horas da manhã. E eu ficava, Deus do céu, que horas que esse pai vai dormir? Que horas que esse Não pai vai dorme? descansar? Entendeu? Porque ele precisava cumprir com a rotina de trabalho dele, mas os filhos dele são pequenos e demandavam dele um tempo maior e ele precisava fazer isso. Então, assim, né, foi puxado para todos os lados. E para a gente também. Eu digo que eu, como gestora, né, da minha empresa, por conta desse sistema híbrido, né? Ano passado eu trabalhava 12 horas, sabe? Sim. Olha que assim, a gente teve até setembro 100% online. De setembro, quando as escolas particulares passaram a ter a possibilidade do estudo presencial também, nós tivemos o retorno e esse período foi outro período bastante desafiador. E agora no sistema híbrido também não está fácil, porque por mais que o conteúdo é o mesmo, mas são demandas diferentes. Então, eu acredito que os professores de todas as áreas, de todas as escolas, não estão sendo fáceis para eles também não, porque né, as demandas requerem situações diferentes e acaba que eu fico imaginando que tempo eles estão tendo para programar realmente com qualidade essas aulas, né? Então... Sim, eu acho que um problema dessa pandemia foi o quanto que a vida de quem está fazendo home office, a vida privada se misturou completamente com a vida profissional. Eu mesmo trabalho uma média de 16 horas por dia, mais, sem perceber, porque tem coisas que são prazerosas de você fazer, então você vai fazendo ali e você não percebe. Quando você olha, nossa, eu estou trabalhando há 4 horas sem comer, sem tomar uma água, sem fazer nada. Você não percebe, impressionante. Então, a gente precisa comprar todo mundo um reloginho despertador e bater um ponto, assim. Me diz uma coisa, agora eu vou somar duas perguntas, até porque o nosso tempo
Deixa eu ver como é que tá. Ah, não, tá até tranquilo, mas vai que alguém quer fazer pergunta, a gente não sabe. Quando abrir para pergunta, a demanda como vai ser, né? Então eu vou juntar duas questões que eu tinha preparado aqui. Que uma era a respeito de repensar o ensino, né? Que eu acho que é uma coisa necessária, uma vez que é uma tendência cada vez maior o uso das tecnologias, né? Então, eu não sei se essas crianças deveriam ser preparadas, porque é incrível. Meu sobrinho teve aula de computador desde pequeno na escola. Não sabe usar um computador, mas passou na disciplina, entende? Então você fica assim, como é que ele não sabe usar um computador se tinha uma disciplina voltada para isso e... Entende? Então, assim, eles não sabem usar, eles sabem mexer muito bem no celular, melhor que a gente, inclusive, fazer um joguinho, instalar alguma coisa, desinstalar, mas usar uma ferramenta de tipo Word, um editor de texto, fazer uma tabela, né? Uma coisa mais além, assim, muitas vezes eles não sabem, né? Então, eles têm que ser preparados para isso. E, ao mesmo tempo, tem a questão, como você falou, da falta do telefone, do tablet ou do computador para vários alunos, ou o computador, mas a falta de acesso da internet, ou essa desigualdade de tem para um, mas não tem para todos os filhos. É um telefone e 3 filhos. Como é que faz? Então, como que a gente pode repensar tudo isso? Eu fiz um balaio de perguntas agora, misturadas. Vamos ver se você consegue falar um pouco sobre tudo isso. Amiga, eu digo para você que é uma pergunta difícil, porque a nossa diversidade, né, o nosso país é muito grande, a diversidade é enorme, né? Eu digo isso para você, antes de diretamente na resposta, eu vou dizer, a minha avó, ela, há muitos anos, ela optou lá no interiorzinho do Maranhão mesmo, assim, sabe, numa comunidade bem carente, ela abriu, ela não vou dizer que é uma escola, ela abriu uma associação, né, onde nessa associação tem uma escola que ela pega as crianças, né, de primeiro ao quinto ano, porque, na verdade, as crianças vão para a escola pelo alimento, né? Então, ela que sustenta mesmo a escola, sabe, dando as refeições principais, porque a criança sai, vai para lá, toma o café da manhã e o almoço e sai, né, jantada ou com um lanche mais reforçado, para que tenha essa primeira necessidade, né? A primeira necessidade, a necessidade básica. Então, assim, eu fico imaginando isso, porque lá numa fazenda, e nem a minha avó, né, que é dona da fazenda e tudo, é por satélite a internet, e não pega. Tem dia, assim, que eu fico o dia inteiro tentando ligar para minha avó e para meu avô, e não consigo falar com eles, porque é horrível né, a situação lá. Então, eu realmente, assim, me assusto, né? Me preocupo com essa questão do acesso. A internet, a tecnologia é algo que veio, sim, ao nosso favor. Ela dá celeridade em muitos aspectos, né? Em muitas outras profissões. Eu mesma, nesse período, eu falei, nossa, que maravilha, eu não preciso mais me deslocar para ir fazer minha terapia com a minha psicóloga, eu faço isso online. Então, tem situações... por exemplo, eu tenho uma doença específica que os 2 únicos especialistas do Brasil é em São Paulo. Então, eu tinha que pagar passagem, eu tinha que pagar hospedagem, eu tinha que ficar lá pelo menos 2 dias, né? E agora, eu vou ter, depois de amanhã, consulta com ele online. Olha os custos como diminuíram. Então, a tecnologia está aí para nos favorecer, nos ajudar, né? Mas a gente tem que saber como utilizá-la. Né? Então, precisa-se sim de políticas públicas, né, voltadas para essa questão, porque é uma realidade que está no mundo todo, né, e vai ser cada vez mais uma demanda, né, para esse tipo de trabalho online. Então, a gente precisa se estruturar, né? As famílias têm a parcela de responsabilidade delas, mas o governo também tem que ter esse olhar, né? E a gente está numa situação que, né, muitas famílias estão aí desestruturadas, pais, né, desempregados, tentando fazer o melhor. E como eu falei, né, às vezes nem conseguindo dar o sustento, né, com o alimento. Então, a gente precisa né, desse apoio governamental, né? Eu sei que tem ONGs, eu sei. Acho que todo cidadão, sabe, tem que ter seu pedacinho, né? A gente às vezes fala assim, eu não faço porque é só eu.
mas eu acho que não é esse o pensamento que nós temos que ter, né? Eu acho Não, que trabalho de eu preciso formiguinha. fazer a minha parte, você faz a sua, e cada um fazendo o seu melhor, da maneira que pode fazer o seu melhor, a gente vai colaborar. Por isso que eu falei que eu acredito que, né, somos membros uns dos outros. O ser humano nasceu para a coletividade, né, e não para o isolamento. E essa coletividade vem desse compartilhar e que é possível, né? Eu digo para vocês assim, eu estou muito inserida na cultura japonesa, porque são 17 anos trabalhando com essa franquia, onde, né, o presidente é japonês e a gente acaba tendo muitos exemplos do Japão, mas é lindo de se ver que é uma questão estrutural, vem lá da formação mesmo, as crianças nos primeiros momentos de vida da escola, eles aprendem a limpar a própria mesinha, a ajudar na limpeza da escola, antes mesmo de serem alfabetizadas, né? E por que isso? É a noção do coletivo sendo gerada ali nessas crianças, né? E aí, quando teve aqueles problemas todos do tsunami, né? E toda a situação que o Japão teve, essa solidariedade, sabe? Eu fiquei abismada quando o nosso presidente falou assim, na situação que ele falou assim, se eu tinha 2 lotes, eu cedi um a outra família, porque eu estava preocupado com que todos tivessem possibilidade de crescer. Então, assim, eu estou trazendo isso como exemplo, porque às vezes a gente pensa que é muito... não, isso daí é só na imaginação, isso, né, é utopia. Mas não, sabe? A gente precisa voltar a acreditar, a gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa voltar a olhar o que está tão comum e não achar que isso é normal. Porque a gente está vendo o tempo todo as mesmas coisas acontecendo. E o nosso cérebro está dessa forma, sabe? A gente está tornando o que a gente está vendo como comum, tornando como se aquilo fosse normal. E aí, da onde eu acho que a gente está cada vez mais frio, cada vez mais distante dessa coletividade. E a gente tem que resgatar tudo. Não é um trabalho fácil, mas eu continuo sonhadora, eu continuo, sabe, esperando sim, e buscando todos os dias fazer um pouquinho, né, para que, não só por mim, mas pelo outro, pelo coletivo. E eu acho que todos nós podemos fazer assim também. Concordo com você. Até porque no caso do Japão, ele já se reconstruiu várias vezes, né? Não foi nenhuma nem duas. E o Brasil continua sendo o país do futuro. Eu era criança, o Brasil já era o país do futuro. Daqui a pouco eu já vou ser uma velhinha caquética e o Brasil continua sendo o país do futuro. Assim como as nossas crianças, né? As nossas crianças é o futuro do país. E não, mas a gente fica falando isso e se fala as crianças continuam sendo crianças, porque vêm outras crianças, e na verdade não, né? Nós precisamos criar crianças mentalmente sãs, né? E é essa a missão do Kumon, né? Para que eles possam ser seres pensantes e colaborar para a comunidade global. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu queria muito que o nosso sistema educacional não fosse tão robotizado, ou ainda nesse aspecto que foi formado lá na Revolução Industrial, né? Tanto é que a escola é quadrada, né? É o processo de produção. Você entra, faz isso e sai, né? Então vem muito dessa né, época, né? Que elas foram priorizadas, né? E acabou se adotando esse mesmo aspecto industrial nas escolas. E não é isso. As nossas crianças, elas precisam... Você estava falando lá, né? Da questão do porquê das dificuldades. As escolas precisam buscar a aplicação do conteúdo, né? O Kumon, ele aplica, ele é prático, é o tempo todo. É muito menos o professor falando, sabe? Porque cansa, até o nosso cérebro cansa, né? De acompanhar tanta fala. Então, o aluno, lá no Kumon, a gente faz um trabalho com ele para que a gente observe o que ele dá conta, até onde ele pode ir, e a gente dá dicas específicas para que ele consiga cada vez dar saltos melhores e diferentes, né? Mas olhando, observando. Tanto que uma das premissas nossas ao invés de eu já ir explicando para o aluno, eu pergunto para ele, sabe, me explica, me diga o que você entendeu. Porque na medida que ele está me explicando,
a gente consegue perceber o pensamento, o raciocínio que ele está desenvolvendo. Só que o que, que a gente faz? E aí é onde eu fico triste quando eu ouço alguns professores falando assim, ah, mas desse jeito tá errado. Quem garante, quem disse que só existe um jeito da gente pensar? Né? Não Eu tenho uma tem. amiga que ela falava assim, ah, Marilena, eu não sei por que você dá. Na época que antes do Kumon, né? Eu dou aula particular desde os. Dava, porque depois do Kumon eu não dou mais, né? Mas eu dava aula particular desde 9 anos de idade. E os meus alunos se tornavam tão bons, ó, eu fazendo propaganda de mim mesma, eram tão bons que, que não voltavam. E aí a minha amiga falava assim, mas por que você faz um trabalho assim que aí você não tem? Eu falei assim, pelo contrário. Graças a Deus, nesse aspecto, eu sempre fui abundante. Porque aquele 1 me trazia 5, me trazia 10, e eu sabia, e a satisfação de ver que aquilo que foi feito com aquela criança propiciou para ela, sabe, um caminhar tão suave, tão mais leve no aprendizado dela, que é o que me satisfaz, é o que me move, né? Então, é isso, eu acho que, eu sei que os professores, muitos têm essa vontade e que são desmotivados pelos percalços mesmo, de todos os enfrentamentos que a gente tem que ter, né, ao longo aí do nosso dia a dia nesse processo, porque a gente nem sempre tem todo o apoio necessário, mas é isso. Eu acabei falando muito aí. Não, você pode falar o quanto você quiser, é um prazer escutar você. Agora me diga uma coisa, para encerrar a minha parte, quem tiver pergunta pode mandar. Após um ano de ensino remoto, que lições nós podemos tirar dessa experiência, na sua opinião? Que ainda precisamos caminhar muito para ficar bom. Infelizmente, sabe? Infelizmente é com dor no coração que eu digo isso, porque eu acredito mesmo que a educação é o alicerce de qualquer país, né? Que eu peço diariamente a Deus e sei que vai chegar esse momento do Brasil, onde nós vamos ter gestores lá no topo que de fato queiram fazer diferença e queiram ver esse Brasil que é tão rico, prosperando, né? E principalmente dando valor à educação, né? E construindo pessoas, cidadãos mais saudáveis, né? Com qualidade de vida, porque a gente está precisando, está todo mundo muito cansado, porque a gente luta, 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 e dói no coração a gente ver que a gente não tem o retorno que gostaríamos de ter. Né? Mas eu acredito nisso, mas nós temos que ainda lutar, ainda temos que buscar muitas coisas. Mas o principal é não podemos perder a fé, não podemos ficar de braços cruzados esperando isso acontecer. Né? A atitude, a ação, ela tem que acontecer por parte de cada um de nós. E aí sim, eu tenho certeza. Porque às vezes assim, eu falo da importância do governo, mas não é só o governo. Né? Todos nós, como cidadãos, também precisamos fazer o nosso papel. Né? E esse papel não significa só cobrar, não. Né? A gente tem que arregaçar as mangas e ir em ação, né? Em colaborar na nossa própria comunidade. Né? Às vezes a escola precisa ali de algum apoio que você pode oferecer. E você não sabe porque simplesmente não foi perguntar, né? Só chega lá para exigir ou cobrar os seus direitos. E nós temos direitos, nós precisamos reivindicar os direitos, mas também devemos lembrar que temos deveres, né? E principalmente temos solidariedade. E esse olhar... Principalmente quando a pessoa é um pai ou uma mãe, né? Porque a gente vê muito pai e mãe reclamando que os filhos não leem, mas os próprios pais não dão um exemplo, né? São pais e mães que estão o tempo todo no celular, ou vendo uma série no Netflix, enfim, qualquer streaming, né? Não são pais e mães que pegam um livro, não vão ler com os filhos, né? Eu acho que sem dar o exemplo é muito difícil, né? A criança, ela aprende muito. Desculpa, é porque deu um delay aqui, eu acabei atropelando porque parecia que você tinha parado. Mas a criança, ela realmente ela aprende muito mais pelo comportamento do que pela nossa fala. E aí a gente não se observa. Né? A gente fala, nossa, mas eu falo tanto para o meu filho e ele não faz, ele não aprende. Né? Mas, na verdade, você parou para observar como que você está agindo? Né?
qual é o exemplo com os seus comportamentos, porque eu não gosto dessa máxima que diz, fala o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu acho que, né, o maior exemplo é pelo comportamento, é pelas suas atitudes. A criança vai aprender muito mais. Com certeza, aquilo que você falou até do acordar, tirar o pijama e assistir a aula numa mesa. Muitos pais exigem isso, mas trabalham, fazem o home office na cama de pijama, né? Vai estudar. E tá lá o pai de pijama no notebook na cama, né? Como que você vai exigir do seu filho uma postura, né? Ele é uma criança, se você não está dando o exemplo, né? Exemplo a raça, dizem, né? Vem a questão dos nossos pensamentos, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu já sou adulto, eu posso, eu faço o que eu quero. Sim, mas mais do que isso, você precisa se lembrar que você optou por ser um pai, optou por ser uma mãe, e a partir disso, você se tornou o exemplo, o herói, a primeira referência para aquele ser lindo que você tem na sua casa. Então, precisa sim, né, ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade em observar-se em prol do crescimento e do melhor desenvolvimento do seu filho, já que eu tenho certeza que todo pai e toda mãe ama infinitamente os seus filhos e querem o melhor para eles, e por isso às vezes até os cobram, né, bastante, mas o exemplo, ele realmente arrasta, não é só uma máxima não, ele mostra, ele move e ele faz toda a diferença. Com certeza. Maria Helena, primeiro de tudo eu quero te agradecer. Você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. É engraçado. Você e a minha última live, a da semana retrasada, foram as primeiras pessoas que eu convidei e demorou para acontecer, mas eu fico muito feliz. Como você diz, as coisas acontecem na hora certa, né? E eu estou muito feliz. A gente até conversar sobre outro assunto, mas eu estou muito feliz da gente ter escolhido esse tema, porque realmente é um assunto muito pertinente nesse momento, né? E é um prazer te receber. Quero deixar aberto aqui, se você quiser passar seu Instagram, para quem não segue você ainda, qual que é? Sim, o meu Instagram pessoal é elenaserena.reconectar, né, em busca da sua melhor versão. E também temos aí o do Kumon, né, @unidade 211 Sul. Né, sigam lá, acompanhem as nossas postagens, o nosso conteúdo, mas queria agradecer imensamente a você, Mona Lisa, que de formação né, em Direito, é jornalista, mas foi a educação que nos uniu, né, foi através de um aluno meu que né, fez redação com você e que nos uniu, e já tem anos isso, e eu sou muito grata, né, a ter tido essa conexão lá atrás com você e está tendo a possibilidade hoje de estar compartilhando esse tema, estar compartilhando esses momentos de aprendizado aqui, que foi extraordinário. Muito, muito grata mesmo. Eu fiquei lisonjeadíssima quando eu recebi o seu convite. Achei de uma responsabilidade. Eu falei, nossa, uma jornalista me chamando. Mas gratidão enorme mesmo. É tudo que... E por tudo, né? Assim, a gente teve poucos momentos de troca, mas sempre com muita riqueza. E eu sou muito feliz mesmo por ter cruzado o seu caminho, uma história meio longa, muito virtual, mas é uma jornada muito feliz, né? É um prazer ter você aqui. O espaço está aberto sempre que você quiser, para conversar sobre outros temas, para voltar a falar sobre educação, para falar sobre Kumon, sobre matemática, que eu sou péssima, gente, devo confessar que eu já conversei com a Marilena sobre isso, e ela já prometeu que um dia ela me ensina, é só eu querer. Então, quem sabe um dia eu viro sua aluna lá no Kumon, para ver se eu finalmente me entendo com os números, que realmente eu não sou a melhor. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, se alguém tiver perguntas, mandem, eu encaminho para a Marilena, a gente vai responder nas minhas redes sociais, eu prometo, nas dela, acho que na medida do possível. Também fica à vontade, ajudarei sim. Podem enviar perguntas, estou muito feliz com a sua participação. Para quem está assistindo a gente, então, siga a Maria Helena no elenaserena.reconectar ou no Kumon Unidade 211. Né? Unidade 211 Sul, só Unidade 211 Sul. Viu? Unidade 211 Sul. E quem não está me seguindo ainda também,
segue aí o meu espaço underline mídia. Hoje eu trouxe a Maria Helena, a gente já conversou aqui com outros profissionais de outras áreas, sobre nutrição, sobre odontologia. Já foram tantas as lives, graças a Deus, estou muito feliz, porque eu tenho recebido sempre pessoas muito bacanas. E hoje foi esse carinho, esse amor de pessoa que é a Maria Helena. Obrigada. Um lindo trabalho que você faz. E uma alegria muito grande de compartilhar com você, tá certo? Gratidão. Um Boa beijo noite. bem grande mesmo no coração de todo mundo. E gratidão por todos que participaram. Me sinto muito lisonjeada aí por todos que estiveram conosco até agora, viu? Eu também. Muito Vai obrigada. ficar gravada? Vai ficar gravado, vai ficar disponível. Quem não conseguiu ver, pode ver depois. Se você viu e gostou, pode indicar para os amigos, tá certo? Exatamente. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa Maria noite. Helena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigada a todos. Tchau, tchau.